Olá! Estamos aqui mais um programa Mais Inclusão, uma realização da TVC do Correio da Manhã. Quem está falando aqui é o seu atleta paralímpico Anderson Lopes, medalhista na Paralimpíada de Atlanta e de Sydney no ano 2000. Estou aqui hoje com uma camisa branca de listra rosa, estou com o cabelo bem cortadinho baixo, sou um homem de pele branca, barbinha, e mamãe ainda continua falando que eu sou bonitão. Então a gente está aqui nesse programa feito para você, para falarmos sobre direitos da pessoa com deficiência, falarmos de esporte paralímpico e principalmente de inclusão, trazendo a cidadania para as pessoas com deficiência. Então quero agradecer a Deus aqui da oportunidade de estar falando para vocês e quebrar aí os paradigmas, quebrar alguns preconceitos com relação à causa da pessoa com deficiência. E nesse dia tão especial, a gente também tem um convidado super, hiper, ultra especial, que é meu amigo João Batista Carvalho Silva, hoje presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e o primeiro presidente do Comitê Brasileiro, Paralímpico, João? Bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Anderson. Obrigado a vocês que nos veem, pela audiência. Eu vou fazer também aqui minha autodescrição. Eu sou um senhor já grisalho, estou usando óculos, sou branco, estou usando um blazer azul marinho, uma camisa vermelha de listras também. Que inclusive diferente, igual a diferente minha. do Anderson, somente na posição das listras. A cor é a mesma, rosa. A cor é a mesma, a minha é horizontal, tenho 1,70 m. E eu queria dizer da minha satisfação, de estar aqui para falar sobre esporte, que é uma coisa que me apaixona. Maravilha. João, é muito importante tê-lo aqui, esse dia hiper especial. Eu, como um atleta, quero primeiramente te agradecer todas as oportunidades ao qual na vida, e daqui a pouco vocês vão descobrir mais que estão em casa, que nós passamos juntos, quebrando pedra, para que hoje aí o esporte paralímpico esteja um pouco mais consolidado, não só no Brasil e no mundo, mas para a galera aí que está em casa nos assistindo, quem é o João Batista, da onde veio, como que surgiu isso tudo na tua vida? Fala pra gente aí. Então, eu disse aqui que, primeiramente, eu sou apaixonado pelas coisas que faço, porque sem paixão, absolutamente nada acontece. Então, eu sou casado com uma pessoa com deficiência, me casei em 1978, minha esposa é cadeirante, militante do movimento de pessoas com deficiência, médica, mãe dos nossos 2 filhos, avó dos nossos 4 netos. Nossa. E Tânia me traz para o movimento de pessoas com deficiência, quando em 1981, no Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, é convidada para dirigir a banca de empregos do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência no município de Niterói. E vendo o ano acabar e poucas oportunidades de empregabilidade para aqueles que haviam feito sua inscrição na banca, Tânia resolve então juntar alguns amigos e criar a ANDEF, a Associação Niteroense dos Deficientes Isso em Físicos. Que ano? 1981. Nossa. A ANDEF esse ano faz 43 anos. E basicamente não tinha legislação congregada de pessoas com deficiência. Como é que foi isso tudo? Não tinha absolutamente nada, mas não tinha nada, mas estava começando tudo. Porque o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, apesar do esporte, por exemplo, ter já nascido em 1958, 2 primeiros clubes de pessoas com deficiência, e foram crescendo, mas a proximidade do Ano Internacional trouxe uma multiplicação de entidades de pessoas com deficiência, Brasil afora, e essas entidades, então, vão lutar por direitos de pessoas com deficiência, que naquele momento eram escassos, quer dizer, você não tinha absolutamente nada. Hoje a gente já tem uma situação melhor, não ainda a situação ideal, mas muito melhor, mas naquele momento não tinha-se absolutamente nada.
E aí a gente começa a se movimentar na perspectiva de encontrar emprego, né, para as pessoas que estavam inscritas na banca. E aí aproxima-se também o esporte. Por quê? Porque quando a gente empregava uma pessoa, ela resolvia o seu problema, sumia, né? Não queria mais saber de incorporar a luta. E aí o que a gente faz? A gente diz, bom, então a gente tem que acrescentar um atrativo, né, a questão do emprego. Surgiu o esporte na Andef. Em 1983 a gente fez, em parceria com a ANDE, a Associação Nacional de Desporto, na época para excepcionais, hoje para deficientes, os 8º Jogos Nacionais em cadeira de rodas, os últimos, aliás, que foram feitos. Depois, em 86, a Andef dá vida ao futebol de amputados. Em 90, a ABDA, a Associação Brasileira de Desporto para Amputados. Vamos tentar aqui, porque quem está assistindo a gente, quem está nos assistindo, ó, esse senhor rapaz aqui, o João Batista, é um baluarte de informações não só do esporte paralímpico, e vocês perceberam aqui, da militância. Ele, quando começou a fala aqui, ele colocou muito bem. A Andef, em 1981, surge uma instituição que, no intuito de lutar pelo direito das pessoas com deficiência, e essa luta transbordou, e surgiu o esporte como essa ferramenta, é isso? O esporte já existia, né? Na verdade, o esporte já existia desde 58. Quando surgem, como falei, os 2 primeiros clubes, um aqui no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, e começam a fazer da prática do basquetebol um instrumento... Basquete em cadeira de rodas. Basquetebol em cadeira de rodas, um instrumento de inclusão. Mas o esporte, ele se desenvolve mesmo aí, a partir da década de 90, com a criação do Comitê Paralímpico, que nasceu lá na Andef. Em Niterói, né? A Associação Niteroense dos Deficientes Físicos. Nasceu lá o Comitê Paralímpico Brasileiro. E a Andef deu vida a praticamente tudo, né? Tudo que você sabe hoje de esporte paralímpico tem origem lá em Niterói, lá na Andef. Então vamos dizer assim que um movimento de luta que foi lutar por espaços para tua esposa, a Tânia, cresceu tanto e se tornou essa ferramenta gigantesca de inclusão. Porque o programa, João, Mais Inclusão, logicamente vai ter muita gente, atleta assistindo, mas tem muita gente em casa que se tornou uma pessoa com deficiência e ainda não sabe da história, de como que as leis estão no papel. Então não tinha nada no papel e nesse interesse, em 88, surgiu a Constituição que agregou aí os direitos da pessoa com deficiência, e o esporte ajudou politicamente isso a ser concreto, vamos dizer assim? Eu acho que sim, mas até a Constituição de 88, você tinha... Nós fundamos aqui no Brasil, criamos aqui no Brasil a ONEDEF, né, a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos. Isso, organizando o Brasil, organizando o Brasil inteiro. E aí a Constituição de 88 foi uma oportunidade, né, para pautar o assunto pessoa com deficiência na Constituição federal e depois nas constituições estaduais. Né? A do Rio, por exemplo, tem um capítulo específico, né, sobre pessoas com deficiência. Então, e o esporte, ele é complementar esse movimento de luta. E para além de complementar, ele é mais do que isso, né? Ele é quem traz visibilidade para o movimento de pessoas com deficiência. Você falava ainda há pouco, por exemplo, das pessoas que sofrem acidentes, que passam a viver uma nova situação em suas vidas e que muitas vezes estão meio que sem norte, né? Para você ter uma ideia, em 96, no ano da Paralimpíada de Atlanta, a TV Globo lançou a primeira novela temática do Brasil, escrita por Manuel Carlos, chamava-se História de Amor, e o personagem principal, vivido por Nuno Leal Maia, o Assunção, sofre um acidente, passa a ser
usar uma cadeira de rodas para sua locomoção. Eu me lembro até, né, João, porque aqui a gente é um bate-papo, né? Então eu me lembro que nessa época, em 96, eu era garoto novo, eu converso com o público aqui às vezes, até chegar na medalha, eu vivenciei um pouco todo esse processo. E eu me lembro que eu abri um jornal ao domingo, o jornal de domingo era gigantesco, e tinha lá uma página inteira, o Luno Leomar, o Assunção, sentado numa cadeira de roda, daquelas cadeiras antigas do Aldo Spella LBA, com uma roda grande na frente, ele com a cara assim meio de bobão, falando que estava esperando um milagre da vida. Esse programa, João, serve para isso, para mostrar para as pessoas que às vezes, né, ou na maioria das vezes, o milagre já acontece na vida da pessoa. Não tem que ficar esperando. E aí conta essa novela pra gente aí da Assunção. Então, como você está dizendo, a revista da TV do jornal, no domingo, traz o Assunção lá na capa, nessa condição. Uma imagem de pena. Um pijama, né? Sim, sentado naquela cadeira, com aquela cara velha, amoada, e entrevista o Manuel Carlos, o autor da novela. E Manuel diz, não, ele está aqui agora, mas ele, ao final da novela, vai voltar a andar e tal. E a esperança de muita gente que está em casa, que tem a mesma lesão, né, do Assunção. E aí Tânia se junta com o Luiz Cláudio e tal, e vão a Manuel Carlos, né? Marcam uma conversa com ele e diz, poxa vida, você vai criar uma... O Luiz Cláudio que o João coloca aqui é o Luiz Cláudio Alves Pereira, o maior medalhista paralímpico homem de atletismo do Brasil e do Rio de Janeiro. E aí eles vão a Manuel Carlos e diz, pô, você vai causar uma falsa expectativa, né? Em milhares de pessoas que vão achar também que daqui a pouco vão voltar a andar. Deixa ele na cadeira de rodas, vamos fazer com que ele volte à vida, ainda que na cadeira de rodas. E a novela discutiu todos os temas relacionados com pessoa com deficiência. Pelé era ministro do esporte, nós levamos Pelé a um programa, né, de rádio, o Assunção, né, o personagem era radialista. Era o professor de educação física. Professor de educação física, enfim. Então foi um movimento assim, bastante importante para mostrar às pessoas, né, que a deficiência, nós todos, né, estamos passíveis, né, de nos tornarmos pessoas com deficiência. Hoje, acidentes, né, de trânsito, violência urbana, enfim, tantas coisas. Acidente de moto. Tantas coisas que levam as pessoas a viverem uma nova situação em suas vidas. E que a vida não termina, né? Sim, então a vida continua, ela tem assim, muitas possibilidades. Né? E o esporte tem esse papel, né? O esporte tem o papel de fazer com que a vida se abra, né, para as pessoas, né? E hoje muito mais, né, porque hoje o esporte virou profissão, né? Ser atleta é um negócio que dá à pessoa com deficiência praticante, que chega no alto nível, né, as condições para que ele viva da atividade desportiva, né, através de patrocínios, bolsas e tal. Nem todos chegarão ao pódio da medalha, né? Como você, por exemplo. Mas, certamente, todos chegarão ao pódio da vida, da inclusão, da normalização, né? Da situação em relação à sociedade. Que barato, João. A gente está com o tempo já terminando aqui o primeiro bloco, passa rápido, e eu fico pensando aqui, né, até com os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí, a importância de um movimento que surgiu lá, né, de um namoro com a doutora Tânia Rodrigues. Beijo, um grande abraço. Daqui a pouco a senhora vai estar aqui também, me dando a honra de te entrevistar. E se transformou nisso tudo, né? Na legislação mais detalhada e discutida. A Tânia é médica neurologista, né? É usuária de cadeira de roda. E João não tem deficiência aparente, mas o João se tornou esse cara que mudou a sua vida para a causa da pessoa com deficiência. E o grande barato desse programa, João, é mostrar que as pessoas também profissionais que estão aí trabalhando para as pessoas com deficiência podem ajudar na causa, podem ajudar na militância de criar novas fórmulas, como o João, através aí do Comitê Paralímpico Brasileiro, que
que se transformou nessa grande ferramenta de transformar a medalha ouro, prata e bronze em uma medalha de transformação de uma nova cidadania. Aconteceu comigo, Anderson Lopes, e hoje eu trouxe aqui o João Batista, que foi essa ferramenta importante, João. Vou te colocar aqui, né, como essa pessoa que deu a oportunidade para que nós, pessoas com deficiência, transformássemos em atletas paralímpicos, ganhasse medalha primeiramente para a gente, depois para as nossas famílias e o mais importante, que ao qual você estava colocando aqui, uma medalha para a sociedade, que transformou tipo um talismã, uma chave para abrir grandes portas no direito da pessoa com deficiência. E quando você assumiu lá, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, conta um pouco dessa história, dessa novela, para quem estão nos assistindo aqui. Então, bom, o Comitê Paralímpico foi criado em 1995, no dia 9 de fevereiro. Eu já tinha uma história, né, de militância, não somente na luta por direito das pessoas com deficiência, mas também no esporte, né? Já havia criado o futebol de amputados, a BDA, levei o primeiro amputado em 92 na Paralimpíada de Barcelona a competir na condição de amputado, com a utilização de prótese, né, uma lâmina de carbono. E em 95 cria-se o Comitê Paralímpico e aí me indicaram para ser o seu primeiro presidente. Quando eu lá cheguei, o Anderson, Deus, você falou aí na transformação de vidas, né? Sim. Então, a vida das pessoas com deficiência se transforma, mas as vidas de pessoas sem deficiência da mesma maneira se transformam, né? A minha vida se transformou a partir do momento em que eu conheço Tânia, e Tânia me leva para esse mundo, né, das pessoas com deficiência. Minha vida deu uma guinada, né? Então, a gente cria o comitê, eu sou indicado para ser o presidente, e a primeira coisa assim, né, que me veio à cabeça é o seguinte: bom, medalha não era assim a coisa que me interessava, né? Para nós atletas sempre foi, mas olha a visão do João. Então, para o atleta, a medalha é extremamente importante. Para mim, a medalha era consequência, né? Eu já acompanhava, né, muitos atletas voltando de competições importantes em que era recebido no aeroporto pela sua família, né? Por poucos amigos, né? Nada. As pessoas não sabiam, né, dos feitos de nossos atletas. O Brasil já participava de Paralimpíada desde 1972, ganhou a primeira medalha em 76, né? Nunca mais deixou de ganhar medalha, com exceção foi que ganhou a medalha 80. em 76? Foi Robson e Curtinho na bocha. Né? Então, eu quando chego no Comitê Paralímpico, disse: puxa vida, medalha não, né? Vamos trabalhar a questão da aproximação com a sociedade. Se aproxima da sociedade de que maneira? Desse jeito que nós estamos fazendo aqui, né? Tendo oportunidade de falar para televisão, para jornal, para programas, enfim. E eu, então, mirei, né? Foquei muito na questão da comunicação. E tive, assim, né, Deus me deu a oportunidade também de encontrar Pelé ministro, né? Pelé havia tomado posse... Esse que ano? 95. Pelé toma posse no dia 1º de janeiro de 1995, no primeiro governo de Fernando Henrique, como ministro extraordinário do esporte, e me recebeu no dia 18 de abril. Nós tínhamos criado o comitê no dia 9 de fevereiro. E eu digo: caramba, o que eu vou falar com o Pelé? O que eu vou dizer para ele? Eu vou chegar lá... Conta aí pra gente, João. Vou chegar lá, vou pedir a ele: ministro, eu vim aqui pedir um dinheiro para o senhor para ir à Paralimpíada o ano que vem. Era muito pouco. Eu acho que é o que todo mundo pensa em fazer. Ministro, temos um time de atletas com deficiência, né? Até o termo paralímpico era difícil de usar. Era paraolímpico, né? E eu iria lá pedir um dinheiro. O que você fez, João? Eu cheguei lá na frente dele, levei um quadro, né, do futebol de amputados, que era uma modalidade que ele... Claro, usou estratégia. Familiarizado, né, com o futebol. Levei o quadro, levei uma carta
para contar um pouco da história para ele, para não ter que falar, né? Depois o senhor lê aí ou dá para os seus assessores. Tomei coragem e disse a ele: olha, ministro, eu queria pedir desculpa ao senhor, mas nós não precisamos do ministro. Nossa. Também não dei tempo a ele de dizer: a porta está ali, né? Você pode. Já estava ensaiado, né? Não precisa do ministro, a porta está ali. Não dei tempo a ele de responder, disse ele: nós precisamos do Pelé. Nós precisamos da sua imagem para virar uma página, né, do esporte de pessoas com deficiência no país. E, para minha surpresa, ele, com uma simplicidade, né, assim, imensurável, ele diz: estamos juntos, vou ajudar de todas as maneiras que eu puder. E foi o que ele fez, né? Nos acompanhou nos primeiros Jogos Brasileiros Paradesportivos. Para você ter uma ideia, Anderson, nós nunca havíamos feito, e hoje temos dificuldade de fazer eventos como fizemos naquela época. O primeiro Jogos Brasileiros Paradesportivos, levamos atletas do Brasil inteiro para Goiânia de avião. Por quê? Porque eu fui a Pelé e disse: ministro, nós vamos fazer lá os primeiros Jogos Paradesportivos e eu preciso de 1000 passagens aéreas para deslocar pessoas do Brasil inteiro. Ele disse: João, senta aqui. Chamou a secretária, né? Jo. Isso é história que ninguém sabe, ó. Só no nosso programa que tem essas informações de bastidores. Ele chamou Jo e disse: Jo, ligue para... Jo era a secretária dele. Era a secretária de Pelé. Ligue para comandante Rolim. Que era da TAM? Dono da TAM. Eu lembro. E quem é que não atende? Ó, a secretária liga e diz: Pelé quer falar contigo. Né, o comandante Rolim vai dizer: não. Enquanto o João Batista na época, o Anderson Lopes, ele... O comandante Rolim ia dizer: manda ele ligar amanhã. Não. Atendeu. Na mesma hora. E aí, Pelé e tal, não sei o quê. Aí ele diz: Rolim, preciso que você me dê 1000 passagens para o pessoal do Comitê Paralímpico, para fazer os primeiros Jogos Paradesportivos. E eu falo para vocês aqui, ó, eu sou atleta desde 88 até 96, eu não tinha participado de um evento tão grande na minha carreira, porque na verdade a gente como atleta, João, e você que estava em casa, a gente tá ali, na minha época era por superação, eu estava querendo ganhar uma medalha pelo investimento social que minha mãe fez em mim, e de repente você traz todo esse glamour, foi maravilhoso, mas conta então, aí. Mas aí, o comandante Rolim, como é que vai dizer pro Pelé: não vou dar as passagens? Não fala, de jeito nenhum. Vou dar as passagens, manda ele vir aqui. E eu fui lá conversar com o comandante Rolim, acompanhado por uma assessora de Pelé, de marketing, pela Kitty Monte Alto. E lá nós fizemos a grade, né, para levar para Goiânia. Imagina, gente, olha, isso que eu falo para vocês: 1000 pessoas com deficiência, muitas das vezes ainda nem atleta de ponta, no mesmo local, e foi possível no ano de 96. Por que hoje não é possível? É possível. E João acreditou. Continua, João. Então, e aí, fizemos os Jogos. Pelé foi lá, acompanhou os Jogos. Eu lembro. E aí, a gente entra no ano da Paralimpíada, 96. Eu conversei com ele novamente, falei: ministro, a gente precisa fazer desse ano o ano. A gente precisa mudar a história, né? A marca, o símbolo, né, a logo do Comitê Paralímpico tinha sido pensada e criada por mim, assim, amadoristicamente, mas já com uma visão também... Não tinha nem tecnologia antigamente. Eu fiz um catavento, né, estilizado. O catavento o que o vento faz com que rode, né? Então eu dizia: nós precisamos mudar, rodar, né? Para mudar a história do esporte paralímpico. Vento nele. Quem soprava? Pelé, ministro. Em 96 a gente faz coisas que, assim, poucas delegações, olímpicas inclusive, fizeram. Levamos atleta para laboratório, programa de suplementação São Paulo, alimentar. A gente ficou a laboratório do sono, eu lembro. Isso, da Escola Paulista de Medicina. Eu recebi em casa um kit. Todos os meses, nutrientes, de suplementos alimentares e tal, e tudo isso com a ajuda de Pelé.
Fizemos o lançamento do projeto no Palácio do Itamaraty, 500 autoridades, e aí jornal em cima e tal. Eu disse, ministro, agora a gente precisa comprar os direitos de transmissão dos jogos, né? Levamos pela primeira vez ao vivo uma TV, a TV educativa, transmitindo, né, os jogos paradesportivos, os brasileiros paradesportivos, os segundos, e depois foi conosco para Atlanta, compramos o direito de transmissão, levamos 4 jornais, né, o Fluminense, o Globo, o Dia e o Correio Brasiliense, para acompanhar a Paralimpíada. Montamos a Casa Brasil, tudo isso com a ajuda de Pelé. Pelé não foi aos Jogos Olímpicos, mas foi aos Paralímpicos, né? Ficou lá conosco por 7 dias, né? Vendo as competições, e a gente volta de Atlanta com 21 medalhas. E aí, João, eu desço no aeroporto, o que tem lá? Carro de bombeiro, né? Aí, ó, a história mudando no fato da vontade de querer construir uma coisa diferente, e é isso que a gente quer passar para vocês. Para que ficar de mimimi com relação às questões da pessoa com deficiência? É fácil trabalhar o tema, né, João? É muito. Não, é tão fácil, né? Você veja só, no parlamento, né, na Câmara dos Deputados, um deputado muitas vezes passa por lá 4 anos para aprender, né, para apresentar um projeto de lei, para ver se transforma em lei. Nessa época, entre 95 e 2001, nós, o Movimento Paralímpico, o Comitê Paralímpico Brasileiro, aprovou 2 leis. A primeira delas, a lei que reconheceu o Comitê Paralímpico como integrante do Sistema Nacional do Desporto. Já existia desde 58, 98 que foi, 40 anos depois, aprovada a lei que reconheceu como o esporte como um instrumento, né, que pudesse estar dentro da lei, no mesmo nível do COB, do Comitê Olímpico do Brasil. E depois, 2001, a gente aprova a lei do financiamento, a lei Agnello Piva, que começa no Senado sem nada para o Comitê Paralímpico, e quando chega na Câmara, com os resultados de Sydney, né, a gente pode falar um pouco depois de Sydney, com os resultados de Sydney, os caras dizem, mas como é que vai deixar eles sem dinheiro? São os caras que ganham medalha. Os atletas olímpicos não ganharam medalha de ouro. Não, eu vou aumentar um pouco esse bloco para a gente poder falar, já que você falou de Sydney, emenda para Sydney para o pessoal agora ficar entendendo os 2 ciclos paralímpicos, Atlanta e Sydney 2000. Então, entre Atlanta e Sydney, Pelé sai do Ministério em 98, nós ficamos órfãos, 97, perdão, final de 97. Nós ficamos órfãos, mas eu já tinha aprendido com ele. Sim. Né? Então, montei arena na praia de Copacabana. E para você que está em casa, tipo assim, era coisas que nunca passava pela nossa cabeça, pessoas com deficiência, família, que isso poderia acontecer, João. Anderson, no segundo jogo, você acendeu a pira olímpica. Isso, um sonho. Delegações desfilando de todos os estados, hospedagem em hotel, Pelé na arquibancada, autoridades do mundo desportivo internacional, trouxe todos os presidentes das federações internacionais para a gente mudar a imagem do Brasil. E Chitãozinho Chororó, Vanderleia, Dedé Santana, Ricardo Mack, um monte de atores globais. Lona Piovani foi depois também. Regina Casé apresentando, Angélica, lá, enfim, artistas, jornalistas, a gente muda, né, a história. E aí a gente vai nessa toada, né? Quando chega em 2000, a gente faz o paradesportivo no Complexo do Maracanã, show de abertura, Chitãozinho e Chororó. Fizemos uma música, né? Chitãozinho e Chororó gravou uma música específica, pedi a eles uma música, gravaram uma música, O Campeão,
É só botar aí no YouTube. Pode ser o Campeão Chitãozinho Chororó. Você vai ouvir linda, né? O Anderson até usava, né? Eu uso ainda. Sua força. Daqui a pouco eu vou falar um trecho da música, mas eu acho que o legal, João, olha só, eu tô aqui me recordando, né? Olha onde nós estamos hoje, falando para vocês de história dentro do Correio da Manhã, essa oportunidade que a TVC está nos dando. Por quê? Porque o João, em determinado momento, e viu também que precisava de voz, e aí eu vou confidenciar aqui para vocês. Eu era recordista mundial, não tinha medalha de ouro, já era medalhista em Atlanta, então eu estava num nível muito alto de esporte e me dava muitas oportunidades de usar isso aqui, né, João? Fala e propaganda e a gente, atleta, você usou muito isso. Melhor do que esses caras para falar não tem, bota os atletas para... Entendeu? É oportunidade para a gente falar também, né? Falar sobre direito, falar sobre luta e falar sobre as dificuldades que a gente tinha no dia a dia. Ô Anderson, então, nós aproveitávamos, né? Porque o Pelé nos levou pela primeira vez a sermos recebidos pelo presidente da República. Antes de Pelé e de Fernando Henrique, o presidente Collor de Mello mandava um telegrama, né? Ganhou uma medalha, recebia lá um telegrama. Pelé nos leva a Fernando Henrique. As leis mais importantes para as pessoas com deficiência foram alcançadas nesses momentos. Me lembro de você lá entregando, né, o uniforme a Fernando Henrique, e depois, em 99, quando a gente volta do México, do Pan-Americano, que a gente diz, nós queremos, com as nossas medalhas, pedir a lei da acessibilidade. A regulamentação da lei 10.048 e 10.098. 10.048 e 10.098, depois em 2004 o decreto 5296. Para regulamentar a questão... A gente veio de 2003 do Parapan, e aí fomos recebidos pelo presidente, à época era o Lula. E aí o presidente deu a oportunidade de eu falar 3 minutos para agradecer o patrocínio da Caixa Econômica. É lógico, é claro que eu agradeci o patrocínio da Caixa Econômica, mas usei meu lado de militante, de João Batista, de Andef, de Tânia Rodrigues, para aproveitar aquele tempo e falar 10 minutos. Eu lembro como fosse hoje, João. Falando para o presidente da República que uma canetada dele com a regulamentação da lei seria um ato muito mais importante do que... É isso que a gente quer trazer para vocês. Os momentos, as oportunidades são únicas. E João fala muito disso, né, João? Das oportunidades. Se você não aproveitar, né? Eu levei o Dr. Roberto Chiniachik para fazer uma palestra motivacional para os atletas que iriam à Paralimpíada de Sydney. E o Dr. Roberto lá diz, olha, a oportunidade é uma deusa grega, só tem cabelo na testa. Ela vem em sua direção. Passou. Se não agarrar pela testa, a nuca é lisa, não pega mais, vai ter que esperar uma nova oportunidade. Então eu acho que a oportunidade, ela aparece e você tem que agarrá-la. Como essas coisas que a gente fez, né? Hoje o esporte paralímpico é uma potência, tem um centro de treinamento. Mas calma aí. Que é um dos maiores do mundo. A gente vai chegar nessa fase. Mas começa lá atrás. Começou nessa fase, a gente falou de oportunidade com o João aqui, terminando nesse bloco aqui maravilhoso, histórico, de falar para vocês aí, bastidores. João tá bem à vontade aqui. Ainda bem, tá falando de coração como que surgiu o esporte paralímpico no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu queria terminar esse bloco com um trecho da música, João, O Campeão, ao qual você revolucionou o esporte paralímpico e os temas de esporte para pessoa com deficiência. E na música do Campeão dizia assim, olha, eu vou recitar para ti hoje, nesse dia. Lutar, correr, querer voar. É um dom e Deus te fez assim, mas te deu coragem para enfrentar qualquer barreira que existir. Vai em frente, irmão, não desista jamais, porque o destino está em suas mãos e a força é a corrente que move a nação. João, você já é um campeão. Que história maravilhosa. E aí surge um novo desafio na tua vida, na época da pandemia, no ano de 2019. 2020. Existia a legislação, né, na coluna aí do esporte nacional
de Comitê Paralímpico, Comitê Olímpico Brasileiro, tinha O CBC. CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, e faltava o quê, João? Conta essa história. O Comitê de Clubes Paralímpicos. E a gente, então, cria o CBCP, dia 27 de julho de 2020, e rapidamente fomos buscar o reconhecimento na lei. O CBCP foi criado no dia 27 de julho, dia 11 de agosto. Existe o Comitê Paralímpico Brasileiro e existia alguma coisa para o esporte de base, né? Faltava para os clubes. Não tinha simetria o sistema. Ah, entendemos. E aí a gente cria o CBCP e dia 11 de agosto é votado no Senado Federal uma lei e a gente consegue apresentar emendas a essa lei através dos senadores Romário, aqui do Rio de Janeiro, e Carlos Viana, de Minas Gerais, e fomos incluídos no Sistema Nacional do Desporto. Que legal. Em 80 dias. 80 dias? 80 dias. Nossa, vai ter gente aí desacreditando isso aí, os juristas aí, olha. Como é que foi essa façanha, João? A façanha foi essa. É uma boa causa, um bom tema, tem apelo. E saber, ó, aquilo que a gente falando tanto, tem apelo, ele acabou de falar, sem mimimi, né, João? Chegando na veia lá. 51 senadores votaram a favor da criação do CBCP, apesar da relatora dizer que não podia colocar na lei uma entidade, uma organização que havia sido criada há 10 dias, 12 dias. Você mostrou o contrário. O senador Carlos Viana diz, bom, criou-se há 10 dias, mas as pessoas que lá estão têm anos nesse movimento de luta. Anos e história, contado aqui rapidinho para o João. E aí nós somos reconhecidos pela lei e depois vamos buscar o recebimento de recursos lotéricos. Novamente voltamos ao Senado. Em maio apresentamos um projeto, o PL 1953. Em dezembro, no dia 14 de dezembro, foi votado na Câmara. No mesmo dia voltou para o Senado, porque teve emenda na Câmara. No dia seguinte, dia 15 de dezembro, votado novamente no Senado. Dia 4 de janeiro, transformou-se em lei e o CBCP passa, então, a receber recursos de loterias, como o COB, o CPB, o CBC, a CBDE, a CBDU. E esse dinheiro estava na lei e não era usado, é isso? Não era utilizado. Caramba! E essa é a razão da criação do CBCP. Então, eu acho que o CBCP se transforma aí numa nova janela de oportunidades para os clubes de pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência. Ano passado foi o primeiro ano, né, de recebimento de recursos lotéricos, né, e aplicação de recursos lotéricos. Fizemos 14 etapas pelo Brasil de um workshop para melhorar a gestão de clubes e associações de pessoas com deficiência. E estamos aí, né? Os clubes e associações que você fala é aquele lá no interiorzinho que às vezes está com o coração, como foi criada a Andep em 81, para dar o profissionalismo, é isso? E é exatamente isso. Né? Hoje nós estamos já com 113 filiados, uma expectativa de chegarmos aí a 200 esse ano, e vamos fazer com que o esporte seja efetivamente essa oportunidade que você teve, Anderson, né, de se transformar num atleta de ponta, de poder sustentar a sua família, de criar, né, alternativas, de estar aqui, né, comandando um programa que fala, né, de pessoas com deficiência. Então, que surjam mais Andersons, mais Clodoaldos, enfim, mais atletas que possam fazer com que as suas vidas sejam exemplo para milhares de outras pessoas com deficiência, para que elas encontrem também um caminho. Então, o CBCP criado, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, uma nova janela de oportunidade. Eu adoro essa tua frase, eu acho que é um slogan super positivo, uma nova janela. Aqui, olha, TVC, Correio da Manhã, mais inclusão, uma janela de oportunidade. Claro. Para você que está em casa, aqui está nossas redes sociais, o nosso produtor Cazuza
vai estar colocando aqui para a gente. Você faz contato, manda pergunta para o João, a gente vai fazer a ponte, porque esse programa é uma ponte. Como o João foi ponte sem uma pessoa sem deficiência, foi uma ponte aí para você que está vendo esse programa de longe e pensa assim, quero ser atleta paralímpico, sou atleta paralímpico. O João mudou a vida dele, mudou a concepção de vida, né, João? Nunca foi atleta, vamos dizer assim, profissionalmente falando. Eu sei que você fez a modalidade de esporte, mas você nunca pensou em chegar hoje, CBCP, clubes, como é que está isso? Esporte na base, criação, são quantos clubes? Como é que está essa novela aí? Então, o Brasil tem aproximadamente aí mais de 500 clubes, né, de pessoas com deficiência. Hoje nós já temos 113 lá na base de filiados do clube CBCP. E associações? Associação e clube é a mesma coisa. Tá. E a gente pretende, como disse, chegar a 200 esse ano e vamos ampliar isso aí para os próximos anos. A janela de oportunidades, Anderson, literalmente é a janela. O que é preciso fazer? É preciso abri-la, né? É preciso fazer com que o sol entre. Né? O sol só entra com janela aberta, né? É que areje, né? Que a gente busque novas oportunidades através de uma janela aberta para todos, né? Aberta para a sociedade, aberta para clubes, aberta para pessoas com deficiência, para governantes, né? Para autoridades públicas, né? Nós precisamos delas, aberta para os meios de comunicação. Inclusive, a gente precisa de apoiadores para que esse programa possa crescer cada vez mais. Você está afim, entra em contato aí com a gente, entra em contato com o CBCP, que também precisa de oportunidades. Você que está aí com a tua empresa, né? A gente sabe que o dinheiro é a válvula mestre das coisas acontecer, é consequência, mas o importante é apoiar as atividades também esportivas paralímpicas desse país e apoiar programas como esse aqui, para que a gente possa ter cada vez mais vozes e poder trazer aí as pessoas que se tornam pessoas com deficiência, infelizmente, né, todos os dias nesse país, para uma nova maneira de ver a vida. A deficiência, tipo assim, no meu lado direito, que eu nasci com uma paralisia cerebral, muita gente olha para mim e fala assim, o Anderson tá tortinho, tá deficiente. Mas não, isso aqui eu acho que foi uma grande oportunidade que Deus deu na minha vida, João, através do esporte paralímpico, de mostrar um outro lado do Anderson, um cara que dá para resgatar novos atletas, novas pessoas à vida para trabalhar, porque isso aqui é uma fase. E eu sei que hoje pessoas com deficiência têm grandes oportunidades de levar uma vida bem melhor. E você faz isso a todos os dias na sua vida, né? Você sabe aí atletas que não tinham nada e hoje têm muito. E você sabe que também, e aí agora é o Anderson militante falando com o senhor, sabemos também que tem atletas que foram muito medalhados e estão esquecidos, João. E aí, como é que a gente faz? O que a gente pode, através do CBCP, através do João Batista, nos comprometermos com esses grandes amigos? Então, essa é uma das minhas missões, né? Das minhas tarefas. Que não foram resgatar a memória, né? Um país, né? Um esporte sem memória de nada adianta, né? As coisas não acontecem através de uma varinha mágica, né? As coisas acontecem na história, aqueles que estavam lá atrás, né? Com dificuldade, fazendo com que as coisas pudessem né? Se transformar. Essa é minha tarefa também, né? Hoje nós temos bolsa para atletas, né? Então o atleta hoje não fica... existe bolsas, né? Bolsa de tudo quanto é jeito. Bolsa atleta? Bolsa atleta municipal, estadual, federal, existe de toda maneira. Para o atleta aposentado, aquele que hoje já não consegue mais participar de competições... Que foi o que iniciou isso tudo, que deu as condições para que a gente tivesse essa situação hoje.
eles estão aí meio que relegados aí em um segundo plano. Eu tenho buscado resgatar essa questão da mesma maneira que tenho trabalhado no Congresso para resgatar a memória de Robson Sampaio. Aprovamos no Senado Federal, em dezembro, agora último, a figura de Robson como patrono do paradesporto nacional. E eu estou em busca de aprovar uma lei porque a lei do Bolsa Atleta existe também, alterar a lei do Bolsa Atleta para que atletas que deram sangue, suor, que elevaram o nome do nosso país, em competições internacionais, possam também receber uma bolsa para poderem viver aí com dignidade. Então, você que é parlamentar, você que conhece aí um deputado, um senador, um prefeito, no mundo político, faz um recorte desse programa e manda. Olha só, a gente está lá com o programa Mais Inclusão, o João Batista está precisando de apoio. Para quê? Para que os atletas paralímpicos antigos pudessem ser resgatados a sua memória no sentido de incentivá-los a uma nova vida, né, João? Exatamente. Para que eles possam ter também uma bolsa, para se manterem suas famílias, comprarem os remédios, porque muitas vezes também a vida do atleta ela leva a um desgaste, e problemas de saúde muitas vezes, e é preciso que essas pessoas tenham condições dignas de se manterem por tudo aquilo que representaram para o nosso país. Eu queria, Anderson, aqui, eu sei que estamos aqui... Tem um tempinho ainda. Finalizando, mas agradecer. Eu agradecer imensamente a oportunidade que vocês nos dão para que a gente possa vir aqui falar desse tema que é tão cativador, tão motivante, e que efetivamente transforma vidas. Não há dúvida de que é um tema que oportuniza a que as pessoas encontrem caminho para as suas vidas. E eu acho que você, o movimento de pessoas com deficiência, o esporte paralímpico, deve também muito a você, pela sua persistência, por todas as oportunidades que você teve, quando se deparou com situações de estar com o presidente da República, teve com o Fernando Henrique, teve com Lula, e ao invés de você reivindicar para si, você reivindicou para a coletividade. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, que a gente deve fazer esse agradecimento a você e a todos que nos veem aqui, nos ouvem, para que a gente possa cada vez mais buscar uma sociedade mais inclusiva, como é o nome aqui do programa. A gente precisa de mais inclusão para as diferenças, mais inclusão para as pessoas, para os negros, mais inclusão para as pessoas LGBTQIA+, mais inclusão para as pessoas com deficiência, enfim, que a gente viva numa sociedade onde a diferença seja respeitada na sua plenitude. Muito obrigado aí pela oportunidade que você me dá. João, a gente tem ainda um minutinho final, eu queria te externar o agradecimento aqui do Correio da Manhã por nos ceder esse espaço. Eu acho que é muito bom para quem está em casa receber essas informações. Agradecer ao Correio da Manhã a oportunidade, que é um programa feito para a gente, pessoas com deficiência, para o esporte paralímpico. Quero colocar a casa aqui à vontade do CBCP para a gente estar divulgando aqui novas parcerias, acontecimentos do esporte, e principalmente agradecer a você e a Tânia por serem essas pessoas que mudaram, e aí eu posso falar com muita firmeza, passei dos 50, mudaram a história da pessoa com deficiência de uma maneira muito clara, de uma maneira perfeita. Criou não só medalhistas, como a gente falou no começo, mas criou cidadãos.
A gente sabe que tem muito para fazer, existe muita coisa para fazer, as cidades ainda não são totalmente acessíveis, a gente agora tem o espectro autista, né, a cada dia crescendo mais nesse país, e aí nesse minutinho final, olhando para aquela câmera ali, fala com o seu público, né, fala com o pessoal, fala com Deus, a oportunidade que Ele te deu de chegar a hoje, né, com tantas realizações, não para o João Batista, mas para a sociedade. O que faço é agradecer, né? Agradecer a Deus, primeiramente, né, pela oportunidade de ter me colocado nesse caminho, né, me oportunizado tantas coisas, né? Agradecer aos meios de comunicação, ao Correio da Manhã, a todos que fazem, né, a comunicação nesse país. Deixar aqui meu grande abraço para Marcos Salles. Né? Grande abraço, Salles. Uma pessoa inteiramente, né, envolvida, né, com essa questão, apesar de todos os afazeres que tem. Dizer que vocês, né, podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Deixa aí marcado aí as redes sociais. @CBCP Oficial. Vocês vão encontrar lá nosso Instagram, nosso LinkedIn, o nosso site www.clubesparalímpicos.org.br. Nos acompanhem, né, para que vocês também possam saber das novidades, e tem muitas, né, por vir aí ao longo desse ano de 2024, depois, se Deus quiser, para o próximo ciclo, né, paralímpico, que vai nos levar até Los Angeles em 2028. Obrigado. João, você é uma inspiração para a minha vida, e agora acredito uma inspiração para o público de casa. Eu só tenho que te agradecer pelas oportunidades que você fez na minha vida e que eu soube agarrar, né? Às vezes assim meio polêmico, né? Mas eu acho que faz parte da essência do atleta, da pessoa com deficiência aguerrida, de luta, e o teu exemplo me serviu para pegar aquele disco lá em Sydney, né? E jogar no poste. No poste, ia ser medalha de ouro, mas foi medalha de bronze, mas foi a melhor medalha da minha vida, porque eu sabia, né, que os erros acontecem, e você me ensinou muito que nos erros a gente tem que crescer. Então, parabéns aí pela essa tua jornada, a gente vai estar eternamente junto, e sou eternamente grato por tudo que você fez na vida do Anderson, atleta paralímpico, mas principalmente dos atletas e da pessoa com deficiência desse país. A gente está terminando aqui, foi um dia memorável, onde a gente pôde falar não só do esporte paralímpico, mas da luta da construção dessa cidadania incessante ao qual a gente busca, a razão desse programa mais inclusão, e de saber que você que está aí do outro lado, a gente está junto. Tá junto na luta de direitos, tá com dificuldade, entre em contato aqui com a gente e a gente vai estar pronto para fazer um melhor para você, como é esse programa. Então, obrigado aí pela audiência. A gente vai botar no YouTube, vai botar também nas redes sociais, e você é muito importante para cada dia esse programa crescer e trazer mais cidadania para as pessoas com deficiência desse Brasil. Um forte abraço e valeu! TVC, a TV do Correio da Manhã.